tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual vamos dar início ao estudo da eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. E aí, então, as primeiras aulas vai ser o processo da construção da base de todos esses conhecimentos, então conceitos, princípios, e é bem importante para que as coisas não fiquem confusas no futuro. E aí, a aula de hoje vai ser basicamente corrente elétrica, no qual, o que é isso? Corrente elétrica é fluxo. Só lembra disso, corrente elétrica é fluxo. E esse fluxo de elétrons, ele geralmente ocorre de maneira ordenada, sendo que a natureza dessa corrente elétrica ela vai depender do meio onde está ocorrendo. Como assim? Por exemplo, no seu fio de cobre, que tem na fiação elétrica da sua casa, a natureza vai ser os eletrozinhos correndo ali em uma única direção e vai chegar nos aparelhos e aí vai exercer sua funçãozinha, esses aparelhos. Beleza. Se a gente pensar, então, não sei se vocês começaram a ver isso na química, mas tem como a gente criar umas pilhas muito estranhas em que eles colocam uns sais assim no potinho de água e aí eles conseguem fazer ocorrer corrente elétrica ali dentro. E aí o que vai estar ocorrendo dentro desse potinho? Não vai ser elétrons que vai estar viajando, vão ser os próprios sais que vão estar eletrizados, no caso ionizados, né? Então, por exemplo, se eu jogar cloreto de sódio, vai ocorrer uma dissociação, né? Não vai ser uma ionização, vai ser uma dissociação. E aí eu vou ter Na mais e Cl menos ali no meio. E aí eu vou ter um outro tipo de natureza que é diferente da que ocorre no seu fio de cobre. Não esquentem com esses termos de ionização, dissociação, vocês vão ver na química, tá? Mas basicamente não vai ser elétron, vai ser um Nazinho mais e um Cl menos que vai estar ali correndo dentro do potinho. E aí a gente cai de novo naqueles conceitos de condutores isolantes que a gente já viu. Que basicamente o condutor, né, ele vai ser capaz de conduzir a corrente elétrica, ou seja, as cargas elétricas vão passar com facilidade, enquanto que os isolantes elétricos vai ser o contrário. Não vou nem perder muito tempo aqui. E aí, basicamente, como vai ser esse sentido da corrente elétrica, né? Como a gente vai saber se ele está indo para cima, para baixo, para direita, para esquerda? E aí, esse sentido, ele vai depender da diferença de potencial entre as extremidades, né? Lembra que potencial elétrico era a tendência de uma carga a partir de um ponto ir para outro? Um lugar onde tem maior potencial para um lugar onde tem menor potencial? Aí essa diferença, né, que a gente acabava chamando de DDP, é a diferença de potencial. Então, a corrente, ela depende disso. Então, pensando numa pilha, ela vai ir de um lugar onde tem um menor potencial para onde tem de maior para menor potencial. Só que, por convenção, o sentido da corrente elétrica não é o mesmo que o sentido das cargas elétricas. No caso dos elétrons. Por quê? Quando eles estavam tentando estabelecer essas coisas, eles usavam como referência as partículas positivas, sabe? Mas acontece que ela é negativo, né? E aí, por convenção, eles falaram, não, bora inverter. Então, o que vocês precisam saber é basicamente que o sentido da corrente elétrica vai ser o inverso ao sentido real do movimento dos elétrons, tá bom? E aí, como a gente vai calcular a intensidade da corrente elétrica, né? Que, como a gente acabou de reparar, vai ser vetorial, não é... Ai, gente, desculpa, esqueci o nome do negócio. Mas é uma medida vetorial. Então, a gente vai ter direção, sentido, intensidade. E a intensidade da corrente elétrica, basicamente,
O valor da carga elétrica, né, que é representado pelo esse Q, sendo que essa carga elétrica tem que estar em módulo, ou seja, se for negativo ou positivo, não importa, a gente quer saber o número em si, pelo intervalo de tempo, ou seja, o ΔT. E aí, caso essa carga elétrica seja constante, eu estou fornecendo, ou seja, a quantidade de carga que está passando ali pelo tempo é constante, a gente pode reescrever a fórmula, isolando a carga, que é igual a corrente elétrica vezes o tempo, que a gente acaba sempre chamando de uma forma carinhosa de kit. E como a gente vai calcular essa carga elétrica? A carga elétrica é basicamente a quantidade de basicamente a carga elétrica total. Então, a gente vai multiplicar o número de elétrons pelo número da carga elétrica elementar, que a gente viu, né, que era aquele 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se a gente tacar essas informações, né, das fórmulas em um gráfico, sendo que o eixo eixo X, ou também chamado de eixo das abscissas, for colocado no intervalo de tempo, e no eixo Y a corrente elétrica, quando a gente for fazer a área, né, por exemplo, ali naquela parte amarelinha, o que vamos ter? Lembra quando a gente isolou ali a carga elétrica, ficou corrente pelo tempo? O famoso kit? Então, se a gente multiplicar, né, e achar o valor da área do amarelinho ali, a gente tem o valor vai ser equivalente ao valor numérico da carga elétrica. Isso é interessante. E quais são os efeitos da corrente elétrica, né? Por que esse negócio é tão importante no nosso dia a dia? Por que esse bagulho é cobrado no Enem? Porque tem muitos efeitos, né? Então, fisiológico, se tu levar um choque, todo mundo já levou um choque, né? E aí, o que é isso? Basicamente, essa corrente elétrica, quando tá passando por você, ela causa contrações musculares. Pode ser desde uma coisa muito simples, né? Até a morte. Um efeito químico. Nossa, eu acho que eu digitei um pouco errado. Mas quando passa por uma solução, com os sais, tudo, vai levar ao processo de eletrólise, que é o movimento de íons positivos e negativos. Vocês vão ver o que é eletrólise ainda. Vocês vão até estudar sobre pilhas na química, é bem bacana. Um efeito magnético, quando passa por um condutor, essa corrente elétrica, o que acontece? Ele começa a produzir um campo elétrico. Não pira o cabeção, que a gente ainda vai ver isso no futuro, tá bom? Um efeito luminoso. Pensa na lâmpada de casa. Um efeito térmico. Então, o chuveirinho que faz a água sair água quente, ou seja, aquela corrente elétrica vai estar aquecendo o negócio. E aí, quando passar água, vai ficar quente. E como a gente mede, assim, na vida real, essa corrente elétrica? Todo mundo não. Provavelmente você deve ter um tio, um pai, um parente que tem esse bagulhinho aí que chama amperímetro. E às vezes ele, sei lá, coloca ali na tomada e tal, no chuveiro, quando tá fazendo a troca. E é esse aparelho, ele vai basicamente medir a corrente elétrica que tá passando ali. Pra assim, vou garantir que eu não vou levar um choque aqui, né, enquanto eu tô trocando o chuveiro. Aí ele dá aquela olhada, tá? Se liga a resistência da casa e é isso. E agora, vamos para os exercícios. Bora para os exercícios agora, tá bom? É bem curto, porque eu tentando misturar ainda com os outros conceitos. Então, eu acho que a lista vai ficar bem pequena. Mas vamos lá. Uma corrente elétrica de intensidade de corrente igual a 4 amperes. Eu não falei, mas no sistema internacional, a unidade de medida da corrente elétrica é ampere, que é representada por esse A. Atravessa um condutor elétrico, um condutor de eletricidade. Determine a carga elétrica, para quem é a carga elétrica, transpassada pelos elétrons durante o intervalo de tempo de 2 minutos. Então, ΔT é igual a 2 minutos. Corrente elétrica aqui
4 amperes e a intensidade é constante. Como a intensidade é constante, a gente consegue fazer aquele delta, módulo de Q é igual a I vezes T, o kit. Então, delta Q, o I é 4, delta T, 2 minutos, então 2 vezes 60 segundos, né? Que a gente pode usar minutos. 2 vezes 60 dá 120. Vezes 4, a gente tem que delta Q, então, é 480 coulombs. Eu não sei se vocês recordam, mas carga elétrica, no sistema internacional, a unidade de medida é em coulombs, que é esse Czinho aqui. Beleza? Então, o resultado é esse daqui, 480 coulombs. Durante o intervalo de tempo delta T de 16 segundos, uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons atravessa a secção transversal de um condutor, sendo E, que é a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, o valor da carga elétrica elementar, sendo esse daqui o valor da carga elétrica elementar, determine a carga elétrica que atravessa o condutor. Carga elétrica, então, a gente viu que Q é igual a N vezes E. N a gente tem, que é esse 2 vezes 10 elevado a 22 elétrons, e o E, que é a carga elétrica elementar. Não necessariamente ele daria o valor da carga elétrica elementar, foi muito bonzinho. Então, tentem dar uma decorada nele. Então, 2 vezes 1,6, 2, 6, 18, ou 12 veio, 3,2. E aqui, né, esse 10 é 22 vezes 10 elevado a menos 19. A gente basicamente vai mexer com esses valores aqui de cima, né, que vai ser esse 22 menos o 19. Então, 19, 20, 21, 22. 10 elevado à terceira. Coulombs. P. Intensidade da corrente elétrica. Lembra que a intensidade era o módulo de Q sobre o intervalo de tempo? O módulo de que a gente tem, que é 3,2 vezes 10 a terceira, intervalo de tempo 16 segundos. Como eu tinha feito aqui a multiplicação, né? Se vocês não gostam de mexer com vírgula, a gente pode passar os zerozinhos desse 10 elevado à terceira, né? Descendo um zero. Eita. Pode deixar assim, então. A gente volta aqui no começo. Qual a 2? 10 elevado a... é pequenininho, né? 200 amperes. E essa foi basicamente a aula de hoje, pessoal. Eu não quis colocar resistência, diferença de potencial, porque é umas coisas que realmente confundem bastante. Pelo menos eu já tive muita dificuldade quando estava estudando isso, na época do cursinho. Então eu resolvi não misturar. Mas vamos trabalhando isso aos poucos para ficar uma coisa bem conceituada. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos aí.